Antes do dilúvio, existia algo na Terra que a maioria das pessoas nem imagina. Um segredo sombrio se espalhava silenciosamente entre as famílias, enquanto a humanidade caminhava rumo a um destino que parecia inevitável. E não era apenas a violência ou a desobediência que a gente costuma pensar. Havia uma escuridão espiritual que cobria toda aquela geração. Mas o que realmente aconteceu nos dias que antecederam a maior catástrofe da história? O que levou Deus a decretar o fim de um mundo inteiro? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os dias em que vivemos. A grande pergunta é: o que estava escondido por trás daqueles dias tão misteriosos? Pouca gente percebe, mas existe um detalhe nos relatos bíblicos que muitos simplesmente ignoram. Algo que explica não apenas o juízo divino, mas também o comportamento humano que vemos se repetir hoje. A história parece seguir ciclos, e aquilo que aconteceu no passado está começando a se refletir novamente em nossos dias. Neste vídeo, eu vou te revelar um dos aspectos mais chocantes sobre a era que antecedeu o dilúvio. Algo que quase ninguém comenta, mas que está ali, nas escrituras, bem diante dos nossos olhos. Afinal, que descoberta é essa que tantos deixam passar? A Bíblia diz que, naquele tempo, a terra estava cheia de violência, corrupção e uma decadência moral assustadora. As pessoas viviam como se nada mais importasse, confiando apenas em si mesmas e ignorando completamente a existência de Deus. Elas comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento. Não porque essas coisas fossem erradas em si, mas porque não havia mais espaço para a sensibilidade espiritual, para o arrependimento ou para o temor a Deus. Era uma geração marcada pelo orgulho, pela injustiça e por um afastamento tão profundo da voz divina que a maioria já não conseguia mais enxergar a diferença entre o certo e o errado. Deus observava tudo do céu e via a humanidade mergulhando cada vez mais em sua própria destruição. Enquanto isso, um homem chamado Noé construía silenciosamente uma arca gigantesca. Ele dedicava sua vida a um projeto em que ninguém acreditava. Para muitos, ele era apenas um louco, um homem perdido em seus próprios delírios. Mas para Deus, cada martelada era um aviso. Cada tábua de madeira encaixada era uma nova oportunidade de mudança. A arca se tornava um símbolo vivo da paciência divina. Um convite para que as pessoas despertassem antes que o juízo viesse. Mas a grande maioria escolheu rir, ignorar, zombar. E assim, a escuridão espiritual aumentava, preparando o mundo para um julgamento sem precedentes. Agora, imagine você vivendo naquela época. Imagine observar uma sociedade inteira desprezando tudo o que era sagrado. Vendo Noé construir algo que ninguém conseguia entender, você teria percebido os sinais? Teria acreditado na advertência divina? Você teria a coragem de agir diferente da multidão? Ou teria seguido a maioria, achando que tudo não passava de um grande exagero? Essa pergunta é muito importante porque, muitas vezes, o que diferencia a fé da incredulidade é justamente a capacidade de ouvir aquilo que o mundo inteiro não quer escutar. Pense nisso, porque essa reflexão será essencial para você entender a revelação que vem a seguir. A grande verdade oculta é esta: a humanidade antes do dilúvio não foi julgada apenas por causa da violência física, mas por causa de um colapso espiritual profundo. O mal não estava apenas nas ruas. Ele havia entrado nas casas, nas famílias, nas escolhas diárias, nos valores. Era uma geração que de alguma forma conhecia a Deus, mas escolheu deliberadamente ignorá-lo. O coração humano havia se tornado tão duro que não havia mais espaço para arrependimento. Não havia mais chance de transformação. E quando Deus viu que não existia mais retorno, ele decidiu agir. O dilúvio foi muito mais do que um castigo. Foi um recomeço, um reset espiritual para que a humanidade pudesse reconstruir sua história, através de Noé e sua família, que foram os únicos justos encontrados. Mas existe algo ainda mais intrigante. Um detalhe que é mencionado lá em Gênesis capítulo 6, que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. É um tema polêmico, misterioso, e que pode ser a chave para explicar por que a corrupção daquela geração atingiu níveis tão profundos e sobrenaturais. Esse detalhe pode mudar totalmente a sua compreensão sobre os dias pré-diluvianos, e esse será o tema do nosso próximo vídeo. Eu garanto a você, você nunca mais verá essa passagem da mesma forma. Os dias antes do dilúvio não são apenas uma história distante, eles são um espelho da nossa própria geração. Quando a justiça é ignorada, quando o bem é ridicularizado
E quando as pessoas vivem como se nunca fossem prestar contas de suas vidas, algo precisa mudar. A história de Noé nos lembra que sempre existe um caminho de esperança e proteção para aqueles que decidem ouvir a voz de Deus, mesmo quando o mundo inteiro está indo na direção oposta. E agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre esse período tão misterioso da humanidade? Como você interpreta os sinais dos dias de Noé se refletindo em nosso tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.